Capítulo 2. A passagem da Companhia Cinzenta. Gandalf havia partido, tomando a noite como companheira junto com o fiel Scadofax, deixando para trás os sons dos cascos que ecoavam na escuridão. Merry retornou para perto de Aragorn, carregando apenas uma pequena trouxa, pois perdera a mochila em Parth Galen e agora só tinha alguns objetos que recolhera entre os escombros de Isengard. Razufel já estava selado, e Legolas e Gimli estavam perto com seu cavalo. Aragorn refletiu sobre a situação da comitiva, notando que 4 ainda permaneciam. Eles seguiriam juntos, embora não estivessem mais sozinhos. O rei Théoden estava decidido a partir imediatamente, escondendo-se na escuridão da noite desde que a sombra alada aparecera. Legolas questionou sobre os próximos passos, mas Aragorn não podia dar respostas claras. O rei seguiria para Edoras conforme planejado, onde ouviria notícias da guerra, e os cavaleiros de Rohan seguiriam para Minas Tirith. Quanto a Aragorn, ele sentia uma incerteza em seu caminho. Embora desejasse descer para Minas Tirith, ainda não via a estrada claramente, pressentindo que uma hora há muito preparada se aproximava. Merry, querendo ser útil, pediu para não ser deixado para trás. Ele não queria ser uma bagagem a ser recuperada depois que tudo passasse. Aragorn, com palavras pesadas, afirmou que o caminho de Merry corria junto ao do rei, mas que não houvesse expectativas de regozijo ao final, pois muitas esperanças murchariam naquela amarga primavera. Com o grupo pronto para partir, 24 cavalos seguiram pela noite, com Gimli montado atrás de Legolas e Merry à frente de Aragorn. No caminho, um cavaleiro veio galopando da retaguarda, avisando que havia cavaleiros o seguindo rápida e silenciosamente. Théoden imediatamente ordenou uma parada e os cavaleiros pegaram nas lanças. Aragorn desceu de seu cavalo, colocou Merry no chão e sacou sua espada, posicionando-se ao lado do rei. O ambiente estava tenso. Merry sentia-se como um fardo inútil mais do que nunca, se perguntando o que faria se houvesse combate. A lua, ocultada por uma nuvem grande, ressurgiu iluminando novamente. Sons de cascos foram ouvidos e vultos escuros se aproximaram rapidamente, lanças refletindo o luar aqui e ali. Elmer gritou pedindo que parassem e perguntando quem cavalgava em Rohan. Os perseguidores pararam e um deles se adiantou, erguendo a mão em sinal de paz. A uma curta distância, o homem se identificou como Halbarad Dúnadan, caminheiro do norte, que buscava Aragorn. Aragorn reconheceu Halbarad, exclamando com alegria inesperada, e correu para abraçar o recém-chegado. Merry suspirou de alívio, temera que fosse um último truque de Saruman. Com os recém-chegados, 30 ao todo, se juntando ao grupo, Théoden ficou satisfeito e permitiu que cavalgassem juntos. Halbarad trouxe uma mensagem dos irmãos Eladan e Elrohir. Os dias são breves e, se estivesse com pressa, deveria lembrar das sendas dos mortos. Aragorn reconheceu a urgência implícita e aceitou o presente da Senhora de Valfenda, um estandarte enrolado em pano negro. Ao amanhecer, o grupo chegou à garganta do abismo e retornaram ao Forte da Trombeta. Pretendiam descansar brevemente antes de continuar. Merry dormiu até ser acordado por Legolas e Gimli, sentindo-se esgotado e um pouco desolado, sentia a ausência de Pippin e temia ser um peso inútil enquanto os demais tramavam planos urgentes que lhe escapavam ao entendimento. Perguntou por Aragorn, ao que Legolas respondeu que ele se encontrava em um alto recinto do forte, onde estava desde algumas horas, junto com Halbarad, imerso em reflexões sombrias e pesadas preocupações. Gimli observou como os recém-chegados eram uma companhia estranha, homens robustos e nobres que faziam os cavaleiros de Rohan parecerem meninos. Eles eram severos, suas faces desgastadas pelo tempo, como rochas expostas às intempéries, mas, como Aragorn, eram corteses quando quebravam seu silêncio. Legolas mencionou os irmãos Eladan e Elrohir, com aparência de senhores élficos, filhos de Elrond de Valfenda. Curioso sobre a razão de virem, Merry perguntou se algum deles sabia,
ao que Gimli explicou que responderam a uma convocação misteriosa, talvez enviada por Gandalf ou Galadriel. Legolas então expressou suas dúvidas de que os seus parentes viriam, pois estavam ocupados com batalhas em suas próprias terras. Os três companheiros desceram juntos até o portão arruinado do forte, passando pelos Morros dos Tombados, e observaram a Colina da Morte erguida na garganta. Tudo era silêncio e quietude, um vale exausto após uma tempestade. Logo mais, foram à refeição do meio-dia no salão do forte, onde o rei Théoden os esperava. Merry, convidado a sentar ao lado do rei, ficou surpreso e deleitado quando Théoden ofereceu-lhe a posição de escudeiro. Sem muito o que oferecer, Merry apresentou sua pequena lâmina reluzente, ajoelhando-se e oferecendo seu serviço ao rei, que aceitou com gratidão, abençoando-o como escudeiro de Rohan, da casa de Meduseld. Durante a refeição, discutiam sobre a iminente cavalgada, embora a ausência de Aragorn fosse notada. Lá fora, os cavaleiros estavam prontos para partir, e uma grande companhia estava reunida. Entre eles, os caminheiros em silêncio, vestidos com capa cinza e armados de lança, arco e espada. Surgia finalmente Aragorn, acompanhado de Halbarad e os filhos de Elrond. Mas Merry notava a grande mudança em seu amigo, marcado pelo cansaço e preocupação. Aragorn, inquieto, consultava Théoden sobre o tempo necessário para chegar ao fano da colina. Enquanto o dia cedia ao crepúsculo, o herdeiro de Isildur sentiu uma determinação crescente, e a decisão que há tempos contemplava finalmente tomou forma evidente em seu semblante resoluto. Apesar das palavras sombrias que circulavam ao redor, ele entendia que não havia mais tempo para reservas. Cada escolha seria uma aposta na balança do destino. Com um olhar firme e voz decidida, anunciou que trilharia as sendas dos mortos, um caminho temido e evitado por muitos, mas do qual sua sina agora exigia. A reação à sua decisão foi de puro espanto. Théoden, o rei, tremeu ao ouvir menção àquele caminho profano, pois aquelas sendas, se realmente existiam, levavam a lugares destinados aos mortos, onde nenhum homem vivo ousava entrar. Éomer, onipresente na cena, sentia a despedida iminente pesar em seu coração, lamentando a separação que viria entre eles nesta hora tão crucial. No entanto, Aragorn permaneceu inabalável. Ele garantiu a Éomer que as batalhas ainda poderiam uni-los novamente. Talvez em algum campo sob o mesmo sol, mesmo que todo o poder de Mordor se interponha entre eles. A separação foi dolorosa, e Théoden sentiu sua força diminuir momentaneamente, mas reconheceu que cada um tinha os seus próprios caminhos traçados. Aragorn se despediu com palavras reconfortantes, deixando Merry aos cuidados do rei Théoden, prometendo que Legolas e Gimli continuariam ao seu lado. Merry, pequeno e perplexo, sentia a falta do companheirismo de Pippin e o peso das palavras de despedida, desejando que a partida se desfizesse rapidamente. Théoden deu um grito, e com ele, os cavaleiros partiram, desaparecendo entre as colinas sob o olhar atento de Aragorn, que os observava até que simplesmente se perdessem de vista. Com um pesar silencioso e uma determinação renovada, ele voltou-se para Halbarad, reconhecendo a profundidade do sacrifício e a incerteza do caminho à frente. Com os seus fiéis companheiros Legolas e Gimli, rumaram de volta ao forte. Aragorn ainda trazia no semblante a exaustão de uma batalha interior travada com a Pedra de Orthanc, uma luta invisível, porém poderosa, que o deixou momentaneamente abatido. No salão do forte, sentaram-se em silêncio, esperando que Aragorn trouxesse das profundezas de sua experiência as palavras que explicariam os próximos passos. Enfim ele falou, revelando que havia utilizado a pedra, revelando-se a Sauron, mostrando-lhe a espada reforjada, e em seu olhar o inimigo viu o medo ressurgir. Era a hora de agir, a hora de enfrentar o perigo que avançava contra Gondor com urgência.
Gimli, sempre cauteloso, questionou sobre a utilidade da passagem pelas sendas dos mortos e os perigos que os esperavam. Contudo, Aragorn se mostrou resoluto. A herança de Isildur dava-lhe o direito de trilhar esse caminho que só ele podia passar. Relembrou então as palavras do vidente Malbeth, vaticinando sobre a escuridão e o despertar dos mortos que cumpririam seu antigo juramento. Aragorn caminhava com determinação, sabendo que seu destino o conduzia a um confronto direto com Sauron. Na ancestral colina de Erech, uma negra pedra erguia-se como testemunha de um legado esquecido. Trazida de Númenor por Isildur, ali o Rei das Montanhas jurara fidelidade ao novo reino de Gondor. Contudo, quando Sauron reapareceu com forças renovadas, Isildur convocou os homens das montanhas para honrar o juramento, e eles hesitaram. Por temor e adoração ao Senhor Sombrio nos anos sombrios, recusaram-se a lutar. Isildur, furioso, lançou-lhes uma maldição. Não encontrariam repouso até que seu juramento fosse cumprido. Fugiram da ira de Isildur, escondendo-se nas montanhas, minguando lentamente enquanto o terror dos mortos insones permeava a região. Inabalável, Aragorn sabia que esse era o caminho a seguir, mesmo que fosse o único a empreendê-lo. Levantou-se, espada em punho, a lâmina reluzindo na penumbra do salão do forte, conclamando: "A pedra de Erech! Busco as sendas dos mortos! Venha comigo quem quiser!" Sem respostas verbais, mas com gestos resolutos, Legolas e Gimli seguiram seu líder. Do lado de fora, aguardavam silenciosamente os caminheiros encapuzados. Montaram em silêncio, e ao som da trompa de Halbarad, partiram como trovões, deixando os homens do dique e do forte boquiabertos. Enquanto Théoden seguia caminhos mais lentos, a Companhia Cinzenta cavalgava veloz pela planície, alcançando Edoras ao cair da escuridão do dia seguinte. Senhora Elwyn os recebeu com alegria por ver homens tão imponentes como os Dúnedain e os filhos de Elrond, mas seus olhos fixavam-se em Aragorn. Ao lhe contarem sobre a batalha no abismo de Helm, seus olhos brilhavam com entusiasmo. Por fim, ela sugeriu que descansassem, mas Aragorn insistiu em partir com a primeira luz. Surpresa pela generosidade do encontro, Elwyn comentou aprovadoramente sobre a bondosa ação de desviar de sua rota para trazer-lhe notícias. Quando Aragorn expôs sua intenção de seguir pelas sendas dos mortos, o rosto de Elwyn empalideceu de preocupação. Embora angustiada, implorou-lhe que reconsiderasse, que não enveredasse por uma jornada em busca da própria morte. Ele, no entanto, decidido em cumprir seu destino, recusou-se a desistir. Aconselhou-a a seguir com seus deveres. A dor no olhar de Elwyn revelou seu desejo de não ser relegada ao lar enquanto outros encontravam glória na batalha. A escuridão envolvia a noite quando Elwyn e Aragorn trocaram suas últimas palavras. Elwyn, vestida como um cavaleiro, confiante e determinada, bebia de uma taça e a passava a Aragorn, desejando-lhe boa sorte. Profundamente tocado, Aragorn retribuía com um voto de sorte para a casa de Rohan e a esperança de um reencontro. Mas por trás da fachada resoluta de Elwyn, lágrimas traíam sua força interior. Ela implorava mais uma vez para acompanhá-los, mas Aragorn, firme e inabalável em sua decisão, negava. Com um gesto solene, ele tomava sua mão, beijava-a com respeito e montava em seu cavalo, partindo sem olhar para trás, mascarando a dor dentro de si. Elwyn, agora imóvel como uma estátua, observava até que a companhia fosse engolida pelas sombras da montanha assombrada. Quando não conseguia mais vê-los, cambaleava como uma cega de volta à sua habitação, enquanto os moradores permaneciam ocultos, temerosos daquele momento fatídico da partida. No vago alvorecer, com o sol ainda escondido, Aragorn e sua companhia enfrentavam o terror crescente que emanava das montanhas. À medida que avançavam, a escuridão e a presságia tornavam-se cada vez mais palpáveis. Pararam na entrada da Porta dos Mortos, onde o medo fluía como uma névoa gélida. Usando tochas, Aragorn guiava o grupo através do negro labirinto,
cada passo marcado pelo temor dos invisíveis mortos que o seguiam. Mesmo com seus corações testados pelo pavor, eles continuavam enquanto Gimli travava uma batalha consigo mesmo, seus medos intensificados pelo ambiente opressivo. Pararam ante os restos de um guerreiro caído, aninhado contra uma porta fechada com sua espada partida, um espectro de uma busca desesperada. Aragorn, imputando sabedoria e coragem, os liderava continuamente, desdenhando os tesouros e segredos guardados pelos mortos, apenas anelando por presteza. Sob o céu estrelado e diante do macabro silêncio, sentiam a presença de uma hoste invisível, com um vento gélido que anunciava a guisa do reino dos mortos. Um sopro gélido que fez oscilar e apagar tochas, irrecendíveis naquela escuridão consumidora. Gimli mal podia recordar do tempo que se seguiu, percorrendo um caminho de horrores, sempre atrás dos demais, perseguido por uma sensação constante de algo medonho que o espreitava. Um ruído sombrio de muitos passos soava às suas costas, como um coro de sombras a persegui-lo. Caminhou aos tropeços, até não suportar mais, caindo ao chão como um animal. A única alternativa visível era encontrar uma saída ou correr de volta, enlouquecido, ao encontro do terror que o seguia. Subitamente, um som distinto irrompeu, o tilintar da água, como uma pedra caindo em um sonho sombrio. A luz aumentou e revelou um portal de arco alto, um regato ao lado deles e uma estrada descendente entre penhascos escarpados. Tão profundo era o abismo que as estrelas pareciam brilhar diretamente sobre eles. Gimli percebeu que ainda faltavam 2 horas para o pôr do sol do dia em que haviam partido do fano da colina, mas a penumbra era tal que poderia ser confusa com a de algum futuro distante ou de outro mundo. A comitiva montou novamente, com Gimli retornando ao lado de Legolas. A fila avançava sob o crescente crepúsculo azul, ainda perseguidos pelo pavor. Legolas, ao voltar-se para falar com Gimli, revelou o brilho em seus olhos. Atrás, Eladan fechava a retaguarda, mas não era o último na estrada descendente. Legolas observou vultos de homens e cavalos, estandartes pálidos como nuvens rasgadas e lanças emergindo da neblina invernal. Os mortos estavam atrás. Eladan confirmou que os mortos cavalgavam porque foram convocados. Finalmente, a companhia emergiu da ravina, como se brotassem de uma fenda no muro, e encontraram-se nos planaltos de um vasto vale, com um rio descendo em muitas quedas ao lado deles. Gimli questionou onde estavam, e Eladan explicou que haviam descido da nascente do Mortond, o rio Raiz Negra, que corre até o mar junto às muralhas de Dol Amroth. O vale em forma de enseada estendia-se contra as faces meridionais das montanhas, sendo um espaço coberto de relva e habitado por muitas pessoas. Àquela hora, luzes cintilavam nas casas abaixo. Aragorn então gritou em alto e bom som para que todos ouvissem, instigando-os a esquecerem o cansaço e cavalgarem até a Pedra de Erech antes que o dia terminasse. Sem olhar para trás, avançaram, atravessando uma ponte e seguindo por uma estrada descendente. Ao chegarem, luzes se apagavam nas aldeias, portas se fechavam e gritos de terror ecoavam quando as pessoas naqueles campos percebiam sua chegada e fugiam. Um único grito irrompia na noite: o Rei dos Mortos! Assustados, todos os homens recuavam diante de Aragorn, enquanto a Companhia Cinzenta seguia apressada com montarias prestes a sucumbir de exaustão. Aproximaram-se da colina de Erech pouco antes da meia-noite, imersos em uma escuridão profunda. Por muito tempo, aquela colina fora local de repouso dos mortos e seus campos vazios. Uma pedra negra, redonda e grandiosa, erguia-se no topo, evocando rumores de que não era deste mundo, talvez trazida da ruína de Númenor e colocada ali por Isildur. O povo do vale a evitava, afirmando que os homens da sombra se reuniam ali em tempos de medo. A companhia parou em silêncio diante dessa pedra. Então, Elrohir entregou a Aragorn uma trompa de prata, e ao soar, assemelhou-se a trompas distantes ecoando de cavernas profundas.
Embora sem outros sons audíveis, uma sensação de grande hoste os rodeava e um vento frio descia das montanhas. Aragorn, de pé junto à pedra, clamou aos perjuros, questionando sua presença, e uma voz distante respondeu, afirmando que vieram para cumprir seu juramento e buscar paz. Aragorn anunciou que a hora havia chegado, convocando-os para acompanhá-lo até Pelargir, na margem do Anduin. Quando a terra estivesse limpa dos servos de Sauron, ele consideraria o juramento cumprido, libertando-os para ter paz. Ele revelou ser Elessar, herdeiro de Isildur. Mandou então Halbarad desenrolar um grande estandarte, negro como a noite, emblema oculto. Silêncio absoluto reinou, e apesar do temor intenso, acamparam ao redor da pedra. A pouca dormida foi perturbada pelo pavor das sombras circundantes. Com a alvorada fria e pálida, Aragorn liderou a companhia em uma jornada de velocidade e exaustão impensável, sustentada apenas por sua própria vontade. Nenhum outro homem mortal poderia suportar, exceto os Dúnedain do Norte, Gimli o Anão e Legolas dos Elfos. Passaram pela garganta de Tarlang, adentraram Lamedon, com a hoste de sombra correndo atrás e o medo precedendo-os. Alcançaram Calembel ao pôr do sol, encontrando o distrito e os vales do Ciril desertos, apenas restando o medo e o êxodo dos homens para as colinas. No dia seguinte, a escuridão da tempestade de Mordor os envolveu, desaparecendo da visão dos mortais, mas os mortos continuaram seguindo. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!